Olá, pessoal. Estamos retornando aqui com o nosso podcast Startup do Interior. Estávamos aí há alguns anos sem gravar. É um prazer estar aqui de volta, falando e contando histórias, de cases de sucesso que fazem parte da vida da IoPoint. Então, isso é importante, por quê? Porque a IoPoint ela é construída por pessoas de sucesso e pessoas que trabalham nos bastidores. Falar um pouquinho hoje de um podcast que era para ter sido gravado lá na primeira edição do Startup do Interior, devido à agenda do IoPoint Day, não deu tempo, o homem estava passando aí por um turbilhão de agendas, ele veio, fez a palestra, ficou aqui com nós, conheceu um pouco São Miguel do Oeste, voltou para São Paulo, e depois de um ano, ele retorna a São Miguel do Oeste, um ano e meio, retorna a São Miguel do Oeste, e vem para cá, um cara que eu apelidei, e chamo, e está cada vez mais sendo conhecido como o mago do marketing a nível Brasil, um cara que está fazendo história, foi a melhor personalidade de marketing do século. Então, um cara fantástico, tem uma história muito grande. Quero apresentar para vocês o meu amigo Sérgio Moura, que tem uma história incrível aí. Tudo bom, Sérgio? Seja bem-vindo ao nosso podcast Startup do Interior. Jungles, é sempre uma alegria poder estar aí com você, com o pessoal da IoPoint. Uma alegria poder retornar a São Miguel do Oeste. Da outra vez que eu vim até aqui, que eu tive a oportunidade de palestrar, eu vou dizer para você que me surpreendeu quando eu entrei naquele auditório gigante, cheio, muita gente. E, e sempre é muito bom quando a gente pode trazer um pouquinho do que a gente acabou vivendo. A minha história do marketing, ela tem 36 anos, são quase 5.000 filmes publicitários, dirigi grandes atores, tive essa grande oportunidade, a honra de poder trabalhar com grandes marcas, com grandes produtos que muitas pessoas aí acabaram consumindo, comprando. Então eu costumo dizer que Deus me deu muitas alegrias, né? E uma das alegrias é quando a gente consegue conhecer pessoas da nossa área profissional e fazer com que essas pessoas se tornem amigos, né? Eu creio que hoje a gente tem mais do que todas as questões profissionais, a gente tem uma amizade, um respeito, uma admiração. Eu sempre aprendo muito com vocês, né? A forma, o dinamismo, a garra que vocês têm aqui. Então, uma grande alegria, uma grande honra, mais uma vez, poder estar aqui. Obrigado, Sérgio. O Sérgio, ele retoma e incentivado, uma coisa que eu incentivo muito o Sérgio, e gosto muito, e até um dos objetivos nossos do podcast aqui, Sérgio, é repassar o conhecimento que nós temos. E através disso, o Sérgio é uma enciclopédia viva, tem um conhecimento muito grande, é um cara que, além da parte teórica, ele tem muita parte prática. Então, todos os conceitos de marketing, ele tem os fundamentos e tem a parte prática que ele botou em alguma marca, mundo afora, para performar. E conhecendo o Sérgio, eu incentivei o Sérgio. Não estou dizendo que fui a única pessoa, mas um grande incentivador do Sérgio para ele fazer uma imersão. E atualmente o Sérgio, ele fez uma imersão em São Paulo, em Alphaville. Eu tive a oportunidade de participar alguns dias, acho que nem deu 30 dias ainda, né, Sérgio? Não, não. E, e a gente acabou nos aproximando muito mais do que a gente já vinha fazendo e fazendo negócios com essa imersão. Sérgio, me conta um pouquinho mais sobre o que te levou a fazer essa imersão e por que fazer essa imersão desta forma como você fez. 2 dias em Alphaville, com pessoas, só tinha tubarão dentro daquela imersão, só tinha o Thomas Roth, o pessoal da KSK, e muitas outras pessoas que estavam lá dentro, que são fantásticas na atualidade, hoje são pessoas contemporâneas dentro a nível Brasil, né? Fazem a máquina girar a nível Brasil, né? Como você disse, né, Jungles, a história da imersão foi algo que eu pensei durante muito tempo.
O dia a dia da agência, o meu dia a dia sempre é muito corrido. Ah, eu gosto muito de estratégia, eu gosto muito de criar. A minha história sempre foi focada em criação, em criatividade, em escrever campanhas, criar conceitos. Nos conhecemos um dia quando eu fiz uma palestra, você estava numa imersão, eu havia sido convidado a palestrar. Depois vim a São Miguel, fiz várias outras palestras, mas quando a gente pensa numa imersão própria, e que você começa a escrever essa imersão, começa a escrever tudo que você consegue, contar e falar, o que eu pensei foi numa imersão 360. A gente vê hoje o marketing falando muito sobre todas as questões digitais, que também fazem parte desse 360 do marketing, mas o que eu vi é que eu precisava explicar o marketing como um todo, desde o conceito sobre o que é o marketing, o que é um nome, o que é uma marca, como se estrutura uma marca, qual o perfil de um redator publicitário, de um diretor de arte, A diferença de um copyright para um um redator. copywriter para um redator, que tem uma diferença, existe, uma questão ali, de formação de cada um deles, né. Eu falo para minha equipe na agência que o diretor de arte é aquele que escreve com imagens e o redator é aquele que desenha com palavras. Então, eu primo muito sempre pela criatividade, porque é quando a gente cria o conceito, a gente desenvolve a marca, a gente faz todo o projeto de branding. Então, quando eu pensei no 360, eu pensei em contar o todo. Como que eu faço um planejamento estratégico para uma empresa? Qual é o ponto de partida? Como é que você estrutura isso? O que é um planejamento estratégico? O que é um evento? Como que eu faço uma campanha de mídia offline ou mídia online? Qual a importância do tráfego pago, mas qual a importância de um outdoor numa campanha? Como que eu escrevo um texto testemunhal para um rádio, um spot para um rádio? Qual a diferença de um merchandising para a TV? Como que eu desenvolvo um comercial de 30 segundos e depois eu consigo fazer essa redução para 15 segundos? Então, ao longo da vida eu fiz isso. Eu nasci no marketing como redator publicitário, fiquei pouco tempo, acabei indo para uma cadeira de gerência de marketing muito novo, 20 e poucos anos, trabalhando com um grande apresentador de televisão. Uma celebridade ilustre, acho que um dos ícones, acho que o maior comunicador que o Brasil já teve. Sim, Eu elenco ele como o maior comunicador. eu tive Empresário, comunicador, ser comunicador, ser humano, uma humano. pessoa, eu É. então assim, Mas quem que é ele, Sérgio? eu acabei tendo a honra, né, eu digo que minha vida sempre foi muito pautada em honra, e eu tive a honra de trabalhar com o Silvio Santos. Eu era muito novo, estava naquela coisa de, eh, de achar, correr, não respirar direito. Ele foi uma pessoa que me apoiou muito, acreditou muito em mim. Eu era muito novo, mas creio que ele conseguia ver muita criatividade, muita vontade. Eu tenho uma frase que eu falo na minha vida, na minha imersão e que eu trago comigo, que é de nunca perder o brilho dos olhos, de sempre conseguir ter brilho, né, nos olhos. Então o Silvio me abriu a porta para começar a dirigir filmes, montou uma produtora para que eu conseguisse dirigir filmes, que era uma coisa, que era uma paixão que eu tinha quando pequeno. Eu comecei a trabalhar muito cedo, fui serralheiro, sonhador, instalava luminosos, fazia luminosos de neon, então de alguma forma eu já tinha a propaganda na minha vida. E aí eu assistia os filmes na época com fitas VHS e falava assim: "Nossa, eu queria um dia dirigir". E aí um dia eu estava dirigindo. Então a Qual foi imers o primeiro filme que tu dirigiu? Porque o primeiro a gente nunca vai esquecer, né? é, Qual- o primeiro filme, que eu dirigi foi uma campanha de carnaval, com uma cantora na época que chamava Carla Vise, que era de uma banda de axé. Então foi uma campanha de carnaval.
Eu praticamente não dormi, porque eu filmei em São Paulo, depois nós viajamos para Bahia, daí eu filmei no Pelourinho. Então a minha entrada para direção de filme não foi uma entrada tranquila num estúdio, não, era o Pelourinho fechado, com aquela banda, com um balé, com pessoas, e Quantos anos você tinha? há 20 e poucos anos, 24, 25 Meu anos, Deus do céu. fechando o Extremamente Pelourinho. novo. Não, eu lembro que eu tinha um aparelho, né? E eu sempre gostei muito de coisas assim diferentes. E eu coloquei as cores do Olodum. E aí as pessoas olhavam, achavam o máximo. Eu sorria, eu tinha as cores, né? E aí tinha realmente os percussionistas do Olodum. Então, esse foi o meu primeiro filme. O segundo filme que eu dirigi foi o Você, José Wilker. José Wilco, já no segundo. O segundo filme. O terceiro filme foi com a Fernanda Montenegro. Tá, e agora fica uma pergunta. Você se sentiu preparado no primeiro? Não, No segundo? não. No terceiro? Quando Não. tu se sentiu preparado, assim, que tu achou, eu digo, agora eu tô preparado e eu consigo ter um pouco mais de tranquilidade, que saiu aquele nervosismo. Eu acho que foi uma vez um filme que eu fiz que foi com Bruno e Marrone. Eu tinha um balé de 330 pessoas e eu tinha uma equipe de produção de 180 pessoas. E tu se sentiu preparado. Esse foi o filme que eu olhei e falei: eu acho que hoje eu me tornei um diretor, porque era muita gente. Para você ter uma ideia, eu tinha 3 equipes de produção que andavam do meu lado, eu tinha que ter o filme todo na cabeça. Eu operei a câmera, eu fiz em 35 milímetros. Eu olhava um balé de 300 pessoas dançando, eu numa grua lá em cima, o Bruno e Marrone cantando, a equipe de produção ali vinha, aí agora, não, falei, corta pra cá, desce pra cá, e aí quando terminou, a gente terminou num tempo menor do que era o programado, e quando passou eu olhei e falei, foi tranquilo. É nessa altura que tu gravou isso, quantos anos tu já tinha? Só pra gente Ah, entender a jornada de eu acho que tempo. aí eu tinha já eu comecei a dirigir com uns 22, 23. Eu acho que eu já tinha uns 25, 26 anos de idade. Então, assim, eu realmente Já era acabei sênior. já era assim. Mas eu tive uma a história do brilho dos olhos, quando eu dirigi a Fernanda Montenegro e terminou, e foi muito rápido, acho que eu levei 20 minutos. E era um filme num plano sequência, e para quem entende da parte de filmagem, é uma coisa muito difícil de fazer, porque você não tem corte, o movimento de câmera tem que ter 30 segundos exatos, e ela passava o tempo. Bom, eu não posso nem dizer que eu consegui dirigi-la, porque ela é uma pessoa fantástica, e quando terminou, ela falou assim: quem é você? Aí eu falei: eu sou o Sérgio. Da onde você veio? Eu falei para ela: posso tirar uma foto com você? E aí eu te conto. E aí nós fomos pro camarim, ela extremamente gentil, pegou na minha mão e falou: "Mas quem é você?" Eu falei: "Meu nome é Sérgio, eu tô começando, esse é meu terceiro filme, eu não tinha dirigido". E ela olhou pra mim e disse assim: "Eu vou contar uma coisa que eu vi. Quando você falava comigo, o seu olho brilhava". Ela falou assim: "Eu conseguia ver a vontade que você tinha de fazer aquilo com uma paixão que foi fantástica". E aí ela falou assim pra mim: "Nunca perca o brilho dos olhos. Se um dia você perder, Hum. você deixa de ser o Sérgio. Então nunca perca isso". Isso me marcou muito, por ter vindo de uma pessoa, assim, fantástica, né, para mim uma das maiores atrizes que eu conheci. Eu tive grandes oportunidades na minha vida, dirigi Vera Fischer, eu dirigi a Hebe Camargo, Regina Duarte, Gabriela Duarte. Então, assim, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de dirigir grandes pessoas da televisão, do cinema, né, da arte, Elba Ramalho, Ana Maria Braga, eh, e eles sempre foram muito gentis, assim, comigo. Sempre eu achei a todos eles, né, como dirigi grandes atores, né, o José Wilker, que infelizmente não está mais conosco, mas, Alexandre Borges, Lima Duarte, Antônio Fagundes,
todas essas pessoas, quando você vai dirigir, eles trazem consigo uma bagagem muito grande, eles trazem consigo uma experiência muito grande, mas eles querem também que você seja muito seguro. Então eu aprendi desde muito cedo que eu tinha que passar muita segurança, eu não podia gaguejar ou ter dúvida: "Ah, eu não sei se a cena ficou boa", a cena tem que ter ficado boa, ou eu falo: "A cena não ficou boa e vamos gravar de novo", né, Tem que ser firme. tem que ser filme. E tem uma outra pessoa que Exerce uma posição de autoridade também, né, eles eu creio que eles passam por muitas situações como atores, né, o cinema publicitário muitas vezes tem filmes que acabam passando muito do tempo da filmagem. Eu tive também uma outra pessoa que foi extremamente gentil comigo na vida e nos filmes que eu fiz, foi a Denise Fraga, que é uma atriz, assim, maravilhosa, né. Eu vejo hoje na novela, eu lembro quando eu fiz o primeiro filme com o Marcelo Médici, eu vejo hoje ele na Globo, fazendo novela, eu conheci ele quando ele estava no SBT, né, na praça, uma pessoa fantástica. Então, assim, todos eles acabam trabalhando, né, a publicidade, então eles estão numa novela, eles estão numa peça de teatro, eles estão num filme, e aí eles vão fazer a publicidade. E aí entra meio que num encaixe, então, realmente você não pode perder tempo ali com eles, né. E para não perder esse tempo, entra toda a parte de preparação. Então é um pouco disso que na imersão eu conto. Então eu não fui uma pessoa que eu criei filmes para as pessoas dirigirem. Eu tive esse momento na minha vida quando eu só criava, e um diretor e uma produtora dirigia. Mas depois eu comecei a dirigir. E foi como você disse, tudo que eu fiz, eu vivi na prática, né. Do mesmo jeito que eu fiz filmes, eu fiz campanhas de trade marketing, que é produto no ponto de venda, faixa de gôndola, stopper, eh, pitch da promotora no ponto de venda com a bandeja para vender um produto. tu tem uma passagem que tu fala muito, eu acho que a maioria do pessoal conhece hoje essa marca que se chama Corega. Correto. Esse é um case, Até então ninguém conhecia, ninguém sabia o que que era Corega, né. E o aí, Corega hoje tu pode falar com qualquer geração, todo mundo sabe. Como é que foi pra tu fazer essa marca ser conhecida, Sérgio? Sair do anonimato, uma marca cara, que é o Corega? na verdade, Corega faz parte de um grande laboratório, e chegou um pedido para a agência na área de trade, para a gente fazer uma ação no ponto de venda. Eu me lembro que eu tinha que criar ação no ponto de venda, eu falei assim: "Como que eu vendo Corega?". O que é o Corega? Corega era o Corega fita adesiva, era um lançamento. O Corega é um fixador de prótese dentária, mais popularmente conhecido como dentadura. E eles estavam lançando uma fita adesiva para facilitar a vida das pessoas quando vão para uma festa, para um aniversário. Então as pessoas podem levar uma fita adesiva, que é muito mais fácil do que levar a pomada para fixar a dentadura. E quando me passaram isso para criar, eu fiquei pensando assim, pensando, eu falei assim: "O que que eu faço?". E eu pegava a fita, olhava, né, não usava, não uso ainda, e eu fiquei pensando: "Como que eu faço isso ser, pertinente e ao mesmo tempo não ter uma coisa que afastasse aquele consumidor?". Porque muitas vezes ele podia se sentir incomodado pelo que ele estava comprando. E aí me veio a ideia, e por isso que eu digo que a criatividade muitas vezes não está só no texto. Eu falei assim: "Vamos contratar jovens senhoras que usam prótese dentária". Então nós fomos para atrás de consultórios dentários, a gente entrou em contato e a gente descobriu quem fazia, e aí a gente convidou algumas, se elas queriam fazer parte dessa ação no ponto de venda, dessa ação promocional, e muitas toparam. Então o que elas falavam é que quando as pessoas paravam na frente do Corega para comprar o fixador mais em pomada, elas chegavam ao lado e tiravam do bolso delas, assim: "Você já conhece o Corega fita adesiva?". Aí a pessoa parava, ficava olhando e falava assim: "Porque eu uso, e você?". E a grande ideia aqui foi se aproximar por uma questão que ela também tinha, a gente colocar as 2 pessoas no mesmo Falando no numa mesmo no mesmo nível, elas tinham a mesma dor, a mesma então dor, o mesmo problema. E isso acabou sendo um grande sucesso, porque as pessoas que iam comprar se sentiam, tranquilas,
"Ah, puxa, eu uso, você usa? Usa. Ah, como que é?" E trocavam experiência, conversavam, enfim, né. E aí essa ativação no ponto de venda, essa ação promocional acabou sendo um grande sucesso. E aí que eu falo que não foi um texto, não foi uma arte, mas foi uma ideia, Foi marketing. foi marketing. Ideia. E eu defendo muito essa história da criatividade, né. Então, para fazer isso, eu comprei fita adesiva, eu visitei ponto de venda, eu fui às farmácias, eu olhei as pessoas, eu queria conversar com as pessoas, que é outra coisa que eu sempre defendi, de ir a campo, entender o que eu estou fazendo, entender o que eu estou divulgando, entender a campanha que eu preciso fazer. Sérgio, e toda essa experiência também me traz uma outra passagem que tu tem dentro da imersão. E claro, isso aqui são pinceladas da imersão, Sim, não, né, não tem nem como a gente conseguir falar, mas, eh, a imersão, ela é desenhada para quem é dono da empresa, saber e conhecer o que existe o que existe de ferramentas necessárias dentro do marketing para ser aplicado. Então, tu saber o que contratar, o que saber o que não contratar, conversar com as agências que tu vai contratar. E eu acho que essa tua experiência que tu traz, Sérgio, para o empreendedor, para o dono, para a pessoa que toma a decisão, bater o martelo ou não, naquela linha que vai seguir, eu acho que é fantástico. E tudo isso traz uma experiência, e você fala dentro disso de uma grande marca também, que chegou para você eh, numa tarde, dizendo que tinha um evento no outro dia de manhã e precisava produzir um filme para apresentar um lançamento de um carro, né, para apresentar um lançamento de um conceito, né. na verdade, Que empresa que foi essa? Que marca a foi essa? Ah, a Mercedes, Mercedes, só a Mercedes. só a Só a Mercedes. Mercedes, tá Não, bom. ele chegou, era um evento interno, e a gente precisava criar um planejamento para esse evento. Eu gosto muito de conceito criativo, e quando foram conversar comigo, falaram: "Ah, a gente precisa desenvolver um conceito criativo para a marca". E aí eu fui pensar nisso e me veio a ideia de fazer uma música. Tá, vamos lá, calma aí. Eles chegaram para você em qual Não, me momento? ligaram, Tá, eu te não estava nem em ligaram. São Paulo, eu estava em Belo Horizonte, Tá, isso foi à noite. à noite, numa que dia? Uma quarta, É, uma quinta-feira? quinta-feira. Uma quinta-feira. O evento ia acontecer? É, na verdade, a apresentação para o cliente ia ser numa não, acho que chegaram em mim era uma terça-feira e eu tinha que apresentar isso na sexta de manhã. Aí E eu tu estava fora? estava fora, eu sentei numa mesa, peguei um papel, rabisquei a música e pensei em algumas coisas da Como é música. que foi o briefing? Como é que chegou o briefing pra Não, você olha, disso? vai ser um evento que vai ser realizado, que a gente vai fazer, existem algumas palavras-chaves lá para o evento, a gente tem que montar o planejamento e a gente precisa levar uma ideia criativa para isso. Era um briefing muito rápido, a gente não tinha muito tempo. E aí eu escrevi uma letra, escrevi um conceito, olhei do que estavam pedindo e eu fiz uma mudança em terminologias do que vieram, e comecei a rabiscar uma música, aí liguei o Thomas Roth, que é uma pessoa Um dos fantástica. maiores compositores hoje da É, atualidade, uma se não o pessoa maior, né. na minha cabeça, assim, um dos maiores, eh, na área de jingle, para mim ele é o melhor, mas um grande compositor, compôs com Elis Regina, grandes músicas, enfim. E aí eu liguei pra ele, falei: "Thomas do céu", pensei nisso, aí ele pegou, produziu a música, a gente rabiscou junto, ele me mandou: "O que que você acha?", era isso. Aí ele fez a música, mandou, no dia seguinte a gente pegou a música de madrugada, editou a música e daí a gente foi pra reunião e a gente apresentou. É uma música fantástica, a gente teve acesso a um banco de imagens, né, e aí a gente apresentou, então foi uma coisa, assim, super corrida, super Mas isso tu sem tempo. traduz a tua experiência, né, porque aí tu já tinha 30 anos de Não, já experiência, aí já tinha daí já tinha mais na verdade, eh, a experiência a gente adquire todos os dias, né. uhum, O que acaba acontecendo é que o que a gente precisa é de repertório. repertório.
As pessoas no mercado atual, elas acabam tendo pouco repertório. Então quando você chega e fala assim: "Puxa, eu preciso escrever uma música", muitas vezes o repertório dela tá só no gosto pessoal dela. Então eu sou uma pessoa que ouço todo tipo de música. Eu tenho a minha banda favorita, que é U2 e todo mundo sabe, eu gosto de rock e é U2. Ah, quando você vai para um outro lado, você tem que usar outros ritmos musicais. Você precisa ter um vocabulário muito vasto, né. Eu sou cristão e desde pequeno sempre li muito a Bíblia. E eu digo que uma das coisas que a Bíblia, além de toda a fé que eu tenho, quando você lê, você acaba aprendendo a ter um vocabulário maior, você acaba entendendo como escrever melhor, e eu vejo o mercado hoje muito carente disso, né. O advento hoje que existe, que eu sou totalmente favorável ao uso das inteligências artificiais, fez com que muitos profissionais se tornassem pequenos, porque eles deixaram de criar. Aí eles vão lá e escrevem um prompt: "Crie para mim um texto". Ela cria: "Crie para mim um texto sobre tal", e ela vai criando. Você há de convir que quando você faz isso, você está limitando o seu repertório. Uhum. Eu, quando eu uso, eu escrevo o que eu quero e ela organiza, mas a ideia é minha. Tanto é que eu tenho IAs hoje que eu treinei. Tá sendo modesto, o cara tá participando de projetos para ajudar a treinar a IA. É, Então, e projetos nacionais e internacionais. mas eu as IAs que eu tenho, que eu utilizo, elas já entenderam um pouco como é o jogo, né, então não é uma coisa que ela vem e me não, eu tenho a ideia, eu desenvolvo a ideia, e a ideia muitas vezes não tem texto, ela é só uma ideia. Então, hoje para o profissional de marketing, até para o dono, né, você tocou num ponto interessante. Muitos empresários, muitas vezes, eles falam assim: "Eu vou montar meu departamento de marketing". E aí você chega e fala assim: "O que vai fazer o seu departamento de marketing?". E muitas vezes dentro da empresa, eles montam e falam: "Ah, meu marketing faz isso". Falo mas aí eu falo para eles: "Isso não é marketing". Então tem uma diferença muito Muito grande. grande. Na imersão eu explico o que é marketing, o que é publicidade e o que é propaganda, que são coisas Totalmente diferente. totalmente diferentes. Sérgio, eu trazendo uma coisa aqui que tu fala muito e tu vive na tua essência, eh, você tem uma palavra que pra você te define. E, não digo uma palavra que te define, mas um lugar que você gosta de visitar. É, Você gosta de visitar eu gosto de o visitar o o impossível. impossível. Isso me marcou muito, Sérgio. Acho que é lá que mora, as coisas que fazem a transformação no mundo. É, o quando a gente é novo, a gente acaba analisando pouco as palavras e entendendo um pouco as palavras. Então, assim, eu tenho realmente essa frase que eu digo que o impossível é um lugar que eu gosto de visitar. Então, quando as pessoas muitas vezes chegam para mim e falam assim: "Puxa, eu preciso fazer isso e fazer isso aqui acontecer, mas eu não tenho tempo". Ela colocou o impossível ali. E muitas vezes eu chego e falo assim: "Então nós vamos fazer". E aí a gente consegue, a gente vai lá e a gente faz. Então assim, a gente cria os limites, a gente cria as barreiras, a gente tem medo, né. O ser humano ele foi criado muito com o medo. Eu tenho medo de cair, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo. E ele vai criando medo, medo, medo. E quando você vai fazendo isso, se você olhar, os grandes empresários foram caras que não tinham medo. Eles não tiveram medo de quebrar. "Ah, eu quebrei". Eu aprendi. Mais uma tentativa, vamos lá. Eu li outro dia uma frase que eu achei fantástica. O cara falou assim: "Eu quebrei, cheguei no fundo do poço. Aí lá embaixo estava Deus e falou para mim: 'Vamos voltar para cima?'". Uma vez eu quebrei,
Eu cheguei para um cara e falei: "Eu quebrei". Ele falou assim: "A bolinha já bateu no chão?" Eu falei: "Não". Ele falou: "Então você ainda não quebrou inteiro". Eu falei: "Deus do céu". Tem mais pra vir. Eu vou quebrar mais Outro ainda. Então, assim, só que daí eu aprendi que esse processo é que me tornou melhor. Então, quando você quebra, você aprende. Então, eu consigo chegar hoje para o empresário que ele fala assim: "Nossa, mas eu tô quase quebrando". Eu falei: "Então vamos junto que eu sei o que acontece". Então eu vivi isso. Então, você também é uma pessoa que me motiva muito a isso. As pessoas têm me falado muito hoje sobre: "Ah, mas você tem que fazer uma mentoria". E eu sempre olhava e falava assim: "Poxa, mas o que é a mentoria? O que eu vou fazer?". Hoje, né, eu tenho 56 anos, são 36 anos de publicidade, propaganda e marketing, produção publicitária. Hoje eu sei cada um desses passos. Hoje eu tenho segurança sobre isso, de falar assim: "Eu tô quase quebrando, vamos virar o jogo?". E a gente vira. E eu tenho histórias de coisas que aconteceram que a gente não pode contar. Meu Deus do céu, que gancho pra mim pegar uma história que eu não posso falar aqui, mas o Sérgio, ele gosta de coisas impossíveis. Acho que fazer algo que é pouco provável se tornar uma realidade, acho que é o teu carimbo, Sérgio. É fantástico. Eu 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 acho, Jungles, que a minha vida, né, quando imagina você com 7 anos de idade, trabalhando como serralheiro e crescendo, eu ouvia das pessoas, falava assim: "Não vai dar certo". Aí você entra numa faculdade, todos os alunos se apresentam, o que que você faz? "Ah, eu sou mídia, eu sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo". "Você é o quê?". "Eu sou serralheiro". Então as pessoas olhavam e falavam assim: "Qual a probabilidade desse cara se tornar alguma coisa?". Então todas as oportunidades que eu tive, eu abracei. Eu nunca fui uma pessoa que eu olhei e falei: "Puxa, eu vou deixar essa possibilidade de lado". Então a minha vida, ela foi marcada sempre por desafios. Então eu fui serralheiro, eu servi o exército. Isso é um gancho legal pra gente pegar, né? Nós estamos aqui na terra do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizada, ao qual eu fui soldado do Exército. O Davis, que é nosso sócio também, que acompanha nós aqui, foi cabo do Exército, né? Foi radiooperador. E ontem, né, nós conversando e acabamos entrando nesse assunto e a gente debatendo. Você vê que é a resiliência que você tem hoje, porque resiliência é uma coisa que a gente não é todo mundo que tem. E me explica um pouco mais, Sérgio, do teu conhecimento, do teu entendimento sobre resiliência na área de empreendedorismo e o que você trouxe isso do exército também, né? Tu serviu aonde? Tu serviu Eu em servi em Quitaúna, Quitaúna. 2º Gás, 2º Grupamento de Artilharia Antiaérea. Eu fui motorista e dei baixa no exército como praça distinto. Praça Então, Mais Distinta. praça mais distinto. Parabéns. São para Obrigado, poucos. Só obrigado. para você saber, Praça Mais Distinta é o melhor soldado daquele ano. E o que mais teve atividades exemplares dentro do grupo. Então, estamos falando aí de um efetivo grande, onde ele se destacou como praça mais distinto. Parabéns. Obrigado. Na verdade, o exército, eu lembro de uma coisa que me marcou muito, a gente fazendo flexão, agachamento, rolamento, fazendo tudo e os soldados se entregando, caindo, e eu sempre fui que: "Não, não caio e derrubo". E aí os oficiais falavam assim: "Quando vocês acharem que vocês não aguentam mais nada, vocês ainda têm 40% de força". Isso sempre me marcou. Falei: "Cara, 40% é quase 50. Eu tenho muita força". Outra coisa que eles diziam é o seguinte: "Vocês podem ficar 30 dias sem comer, mas 7 dias só sem água". Então, sobre se hidratar. Então, no exército, a gente começa a aprender algumas coisas de como sobreviver. Como correr com coturno, como correr com fuzil, como, dormir
ao relento, como fazer caminhada de 10, 20, 30, 40 quilômetros com um saco de Com a mochila. instrução, né, de instrução nas costas, chegar lá, não ter praticamente o que comer, e muita gente fala: "Nossa, isso é um absurdo". Eu não acho. Eu acho que ali você forja o caráter de pessoas que vão ser fortes para enfrentar o mundo. Então assim: "Ah, acabou a minha força?". Não, eu tenho 40%. Acabou a sua que está morrendo. Então assim, eu aprendi isso. E quando você traz isso para o mundo empresarial, ele traz algumas outras coisas: disciplina, método, respeito à hierarquia, entender quem é o seu superior, respeitar o seu superior, trabalhar em equipe. Eu preciso do soldado do lado. Eu lembro que tinha um soldado na minha bateria que ele estava muito acima do peso e ele quis servir, e eu admirava ele por isso, que ele podia não servir e Simplesmente não ele querer. quis. E eu tinha que correr, eu sempre gostei de praticar esporte, eu tinha que correr empurrando ele. Agora você imagina: "Cara, eu vou entrar num lugar para sofrer, para correr", e a gente apoiava ele: "Não, vai dar certo". E eu lembro que a farda dele tinha que ter até remédio, e quando foi terminando, foi diminuindo, ele foi emagrecendo, assim, na força de vontade. Uhum. Então o exército eu acho que ele ensina muito isso: disciplina, resiliência, força, eh a gente acaba sendo muito observador, a gente acaba aprendendo a ficar ali, às vezes, na chuva, sentado e horas. E fazendo e sabendo que vai passar e é mentalidade, 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 treinando mentalidade. treinando mentalidade. E a gente debatendo, né, ontem quando nós jantávamos, a questão da cavalaria, né, nós somos um regimento de cavalaria. E a cavalaria ela só é acionada quando nada mais resolve, né. Então, e aí vem muito da minha formação, do meu caráter, porque eu sou um cara que busco muito resultado. E eu entrego o resultado, então, se o impossível tá lá e é possível nós visitar, nós vamos lá visitar. Tanto é que a gente hoje pela manhã o Sérgio foi convidado a palestrar para nós no Afiando o Machado do Beni Audaz. O Beni Audaz, Sérgio, só para você saber, foi a maior equipe já lançada das Américas. Nós batemos recorde em tamanho de membros na primeira equipe de lançamento para iniciar e batemos recorde em tempo de lançamento, que nós lançamos em 88 dias. Então, é muito rápido, com uma equipe muito grande, é, era impossível. A gente foi lá e mostrou que era possível. Hoje nós estamos lançando, o Davis é o nosso diretor consultor da equipe ali de Maravilha. É, não se fala mais que é impossível chegar a 100 membros para lançar a equipe. Já está se tornando possível. Então, o pessoal já acreditou nessa possibilidade. E eles já falam: se nós trabalhar organizado, é possível. Por quê? Porque a gente já visitou o impossível. E aí, com resultados das empresas aqui do Oeste de Santa Catarina, fizeram com que a nossa regional se tornasse a primeira regional em resultados do BNI a nível Brasil. E a 16ª em resultados do BNI a nível mundo. Então, tu mostra que o oeste de Santa Catarina é muito forte, São Miguel, Chapecó, Concórdia, Xanxerê, Maravilha, tem empresários de força que visitam, que querem visitar o impossível. E Jungles, tem uma coisa interessante que a gente também aprende no exército, é a mentalidade de vencedor. Uhum. Nenhum soldado vai para a guerra falando: "Eu vou perder". Ele fala: "Não, eu vou vencer". Isso que você acabou de dizer é a mentalidade de vencedor. É a mentalidade de quem fala: "Eu vou lá e vou fazer o que é o melhor", né. Então, assim, é a mentalidade de vencedor. O empresário precisa ter isso. Costumo dizer que algumas pessoas falam: "Ah, mas você trabalha só com empresas grandes?" Eu falei: "Não, eu trabalho com empresários que pensam grande, que tem uma diferença". Eu conheci marcas grandes com diretores que pensavam pequeno. E eu conheci marcas Pequenas. pequenas que se tornaram grandes, porque a pessoa pensava grande.
aproveitando, então, esse gancho do pequeno, você foi chamado para fazer um brand de uma marca, para fazer uma estruturação de uma empresa, de um potinho de geleia, Hum. de chimia, que a gente fala aqui, né? Pequenininho e gordinho. Como é que é? Como é É, que é o nome dessa marca? Conta um pouquinho não, para nós. Eu acho que o pessoal conhece agora essa marca. não, eu tive, de novo, né, mais uma vez, né, a honra de ter trabalhado com a Queensberry, uma marca de geleia que quando eu fui conhecer Queensberry não é brasileiro. brasileira, hoje ela faz parte de um grupo suíço, uma, e eu acho que é aí onde nós, como brasileiros, temos que ter orgulho, né? Uma marca brasileira, produzida no Brasil, que as pessoas tinham a percepção de um produto europeu, um produto importado. De novo, mentalidade de vencedor. De novo, mentalidade de quem pensa grande, de fazer o melhor produto. Eu nunca me esqueço, né? O Cristiano, que até hoje é o presidente da empresa, o CEO, ele falava assim: eu vou buscar as melhores frutas do mundo. A fruta pode estar numa cidade no interior de São Paulo, como pode estar nos Alpes. Eu vou buscar a melhor. É a mentalidade de vencedor. É a mentalidade de quem pensa grande, é a mentalidade de quem quer fazer o melhor produto, que quer entregar o melhor produto. Essa é a diferença do grande empresário. Quantas histórias, até de marcas que eu não participei, mas que eu vejo, que eu admiro, a pessoa chegou, foi e falou: eu vou fazer acontecer. E fez e aconteceu. E eu vou dizer uma coisa: quem pensa desse jeito, acontece. No mundo, a gente vai ver muita gente desistindo. No mundo, a gente vai ver muita gente achando que acabou a força. Ela ainda tinha 40%, mas ela desistiu. No mundo, a gente vai ver muita gente começando desanimada. Eu brinco que com marketing, eu não tenho essa possibilidade. Eu não posso chegar num dia e falar: hoje eu estou mal. Eu não posso. Eu tenho que chegar todo dia e eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar contente, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar animado, eu tenho que apresentar uma campanha, eu tenho que pensar numa ideia nova, eu tenho que ligar para alguém, eu tenho que fazer uma conexão, eu tenho que fazer um network, eu preciso fazer tudo isso. Então eu tive que aprender desse jeito. Então, e aí, de novo, o meu manual de instruções é um livro que se chama Bíblia. Bíblia. É. Eu começo. Traduzida por uma empresa chamada, pela universidade. Na verdade, eu tive a honra também de fazer É um que cada, é trabalho. que cada fato que o Sérgio fala vem um pedaço da É, história e da vivência que o cara é, aplicou, né? é que a Bíblia foi impressa, foi editada pela Universidade de Cambridge. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho para Cambridge no Brasil, um trabalho de branding para Cambridge. Mas a Bíblia, ela traz ali para mim todos os dias o ensinamento de como eu vou tocar o meu dia, de como eu vou fazer, de como eu vou fazer acontecer, né? Tem um versículo que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Quando a gente olha esse texto, você fala assim: é um texto? Não, todas. Quem disse que todas as coisas são boas? Todos. São todas. Quando a gente começa a entender que todas as coisas cooperam, a gente começa a entender que as ruins também vão cooperar. E aí eu pratico uma luta, e o que eu ouço dos mestres lá é que o melhor lutador não é o que mais bate, é o que mais aguenta apanhar. Se você pegar todas as histórias dos grandes empresários, foram os caras que apanharam muito, foram os caras que lutaram muito. Silvio e vários outros, mas foram os caras que mais aguentaram e que não desistiram. Esses caras fizeram as coisas acontecer. Eu tenho uma frase que eu falo muito e é uma concepção minha, que tem uma ligação com isso que tu fala, Sérgio, que o maior perdedor não é o que perdeu, é o vencedor. Por quê? Porque o perdedor, ele perde uma vez e parou. Ele perdeu uma única vez, ou perdeu duas, ou três e parou.
O vencedor, ele perdeu milhares de vezes para conseguir apenas uma vitória. Então, o maior perdedor é o vencedor. Ele errou muito. Eu costumo também dizer para minha equipe que errar, ele é totalmente parte do processo. Uhum. A gente nasce errando. A gente cai, a gente erra como comer, a gente fala errado, a gente escreve errado, a gente faz tudo. E aí a gente aprende. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a não querer errar, mas é parte do processo. Sérgio, e eu queria aqui para nós já partir para um encerramento do nosso podcast. Para quem acompanhou nós até aqui, eu gostaria que você me contasse o que fez você se tornar e receber e ser agraciado como a melhor personalidade de marketing do século. A tua jornada de muito novo, pegar um produto, trabalhar com uma pessoa que acho que uma das maiores personalidades que nós tivemos na história do nosso país, nesses apenas 500 anos de país, mas uma grande pessoa, um grande comunicador, que levou o Sérgio a se tornar uma pessoa que você fala que, cara, que não muda muita coisa aquilo ali, mas é um reconhecimento por todas as pessoas que trabalham com marketing, pela campanha que tu fez, pelo trabalho que tu entregou. Na verdade, eu fui um dos 100 profissionais. Então, existiu uma premiação que chama Marketing Best do século, e eles escolheram 100 profissionais. Um por ano. Não, foi na virada do século, Uhum. e aí foi feita uma eleição dos cases mais marcantes, das campanhas mais marcantes, das coisas, né? Na época eu já era eles chamavam de marketing expert no Brasil. E aí de tudo que eles já tinham visto de outras premiações, eles elegeram as 100 principais, marcas e profissionais que marcaram o século. E eu tive a oportunidade de ganhar o Marketing Best do século, com o case de Telecena. Quando eu fui trabalhar no Grupo Silvio Santos, eu entrei como redator. Passado um tempo, eles, saiu a diretoria toda, entrou um novo diretor, e ele falou: "Eu preciso contratar o melhor profissional de marketing do Brasil", Quem falou isso? o diretor. O diretor. Aí eles começaram a procurar, e um dia ele chegou e me chamou e falou: "Quem é o melhor cara de marketing do Brasil?" Eu falei: "Washington Oliveto", na minha opinião, sempre foi. Tentaram entrar em contato, puxa, não deu, não vai dar, tal. Aí ele olhou pra mim, eu tinha um monte de pulseira amarrada, assim, novo. Aí ele falou: "Você cortaria essas pulseiras?" Daí eu falei: "Não, mas eu preciso que você corte essas pulseiras, porque eu vou apresentar você para o Silvio Santos." Eu falei: "Meu Deus." Aí eu falei: "Corta." Aí cheguei em casa, conversei com meu pai, com a minha mãe, falei: "Mãe, O que passa na cabeça não", de todo mundo, né, eu não tinha camisa pra ir. E aí pedi uma camisa para meu pai emprestada, eu tinha uma bota, engraxei a minha bota. E aí fui, aí o Silvio veio, pegou no meu braço, ele cumprimentou toda a nova diretoria, pegou no meu braço, me levou para próximo do camarim, aí ele falou meu nome inteiro. Aí ele disse assim: "Eu pedi o melhor profissional de marketing do Brasil, me trouxeram você." Ele falou: "Boa sorte." Só foi isso. E aí eu comecei a fazer campanhas, eu não tinha tantas pessoas, assim, que eu conhecesse na época, eu era muito novo, saindo da faculdade, e eu comecei a ler muito, e pensar muito, e aí eu fui começando a mudar. A primeira campanha que eu fiz foi com a Hebe Camargo, aí eu só criando, né, depois eu fiz com a Elba Ramalho, escrevi uma música, depois o Ronald Golias, que ele falou que eu tinha que tirar o filme do ar, que eu não. Como é que foi esse filme do Ronald Golias? Explica pra Era nós, um era elucida pra uma nós. era a telecena de Páscoa, e aí eu
chamei o Ronald Golias e ele ia fazendo uma campanha dizendo que conforme a premiação ia crescendo, crescia o número de coelhos. E chegou uma hora o estúdio lotado de coelho. Aí o Silvio voltou, falou: não gostei do filme, tira do ar. E aí ele foi gravar. Eu cheguei pro diretor, falei: não, eu vou falar com o Silvio. Ele falou: não, tira do ar. Eu falei: não, eu acabei de entrar como gerente de marketing, minha vida nem mudou. Preciso falar com ele. Eu fui, eu falei: Silvio, posso dizer quem é o Ronald Golias? Foi, na minha opinião, um dos maiores humoristas do Brasil. Uma pessoa que fala com criança, com adulto, com qualquer pessoa, que tem do lado dele uma inocência, que pode às vezes até falar coisas que as pessoas podem achar que não estão certas, mas é da inocência dele, ele consegue trazer isso para todos os personagens. E a gente trouxe isso para ele conseguir comunicar e chegar próximo ao público e contar isso no meio de coelhos. Então a gente pensou isso. Aí o Silvio olhou para mim e disse assim: se você não defendesse a campanha, você estava demitido. Eu preciso de pessoas que pensem. Eu preciso de pessoas que defendam suas ideias. Aí ele olhou pro diretor e falou: não mexam mais com ele. E aí o Silvio começou a me dar, ouvir as histórias. Começou a dar mais liberdade para você criar Ele me mais. perguntava, ele dava risada, ele achava engraçado. Daí eu falava: ah, Silvio, eu vi isso. É mesmo, quer? E faz. Aí o diretor também foi uma pessoa fantástica na minha vida. E, e ele falava: vai e faz. Vai e faz. Eu fui fazendo, fui fazendo. E aí as coisas começaram a dar certo e foi vendendo, e a campanha que vendeu 44 milhões e 44 600 milhões de telecenas no ano. num mês, Ah, no mês. num mês. Foi uma campanha que foi uma música que eu não mudei, que era uma música do Tim Maia, que eu tive a grande oportunidade, não conheci ele pessoalmente, mas eu conversei com ele autorizou, a gente pagou os direitos pela música, e a gente fez uma telecena de mães, e aí eu criei um cartãozinho do lado da telecena e estava escrito assim: dê para. E o filme contava uma história de um filho que foi estudar fora, e ele, no Dia das Mães, ele escreve uma carta e põe uma telecena e manda para a mãe, e daí tem uma outra história quando ele chega, aí mostra ele, aquela lembrança dele estudando e a mãe levando leite, e a música era aquela: você é algo para mim, é tudo para. E aí a música emocionou as pessoas e foi uma loucura. E o Silvio falava: "Ah, você vai dar o presente." Aí tentou, lógico, com certeza, ele vendia muito bem, ele pegava: "Não, tá vendo essa telecena? Você vai dar um presente para sua mãe? Escreve aqui, ó, dá de presente." E aí as pessoas davam presentes com a telecena, foram 44 milhões e 600 mil telecenas vendidas em 30 dias. Que fantástico, sabe? E Ela aí saiu de uma venda, então, de 1 1,5 milhão milhão e meio para uma venda de e quarenta e 44 quatro milhões milhões de no telecena, mês. Então assim, aí foram muitas outras campanhas memoráveis, muitas outras histórias fantásticas, assim, o tanto o grupo Silvio Santos, quanto o Silvio, quanto a Telecena, eu sempre fui muito grato a todos eles. Hoje, né, eu sou agência, muitas vezes eu anuncio no SBT, hoje eu Hum, sou hum, cliente Hoje deles, tá né. cliente. Mas é muito importante nós pegar essa virada de chave, né, Sérgio? Porque o nosso podcast é o podcast Startup do Interior. Então ele fala muito sobre empreendedorismo. Tu teve uma virada ali que você quis. Você estava no auge, né? Tu estava no topo e você quis empreender. Como é que foi a tua saída do SBT? Como é que foi teu desligamento ali com o Silvio Santos? Na Foi verdade, fácil? Foi tranquilo? Como é que foi? Nada é tranquilo com o Silvio, né? nada, nada. Na verdade, eu cheguei a um momento que eu não conseguia mais ter noção, assim, né. Imagina uma pessoa que era um serralheiro, daqui a pouco ele tá trabalhando dentro de uma emissora de televisão, e aí eu eu tinha que pedir demissão e as pessoas não aceitavam, eu tive que conversar com o Silvio. Vou contar muito rápido, porque se um dia a gente vai ter imersão, as pessoas têm que ficar com gostinho para querer ir lá ouvir a Claro, história claro, lá, claro. mas eu tive uma conversa com o Silvio de 4 horas e meia, e foi uma conversa, assim, marcante na minha vida, mas eu saí mesmo assim, abri minha primeira agência. Eu digo que eu tinha 3 contas nessa primeira agência.
que era conta de água, luz e telefone. E ali foi o início do teu empreendedorismo, né? Ali foi o início do meu empreendedorismo, não sabia o que era isso, não sabia o que era viver perigosamente. Foi muito bom, a agência foi, tive algumas questões na vida aí que me levaram a trabalhar toda a face de resiliência, tudo. E hoje eu tenho uma agência de, de publicidade, de propaganda, com um formato estratégico, um formato criativo. E aí agora, por incentivo dos amigos, hoje eu tenho a New York Con, que a gente chama de NYX, que é NYCX, o X é por causa do digital, que é uma agência de publicidade e propaganda, e eu tenho a To You Think, que é o inverso do YouTube, então é dois, o Think de pensar, que é uma empresa voltada para palestra, para ensino, para mentoria e curso online. A ideia agora, eu falo que a To You Think, ela nasceu com um propósito de levar as pessoas a pensar e de poder levar conhecimento para as pessoas. E de alguma forma, eu sempre digo isso, eu gosto da história da coisa que, na minha cabeça, o marketing ele faz bem. E eu, quando eu faço as minhas palestras, de alguma forma eu gosto que mexa alguma coisa com as pessoas, que eu consiga levar as pessoas a Tocar, pensar, sentir. tocar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam que as coisas podem ser diferentes. Então, a Tio Think nasce com esse propósito de ser uma empresa para levar as pessoas a pensar. Sérgio, estamos finalizando um podcast. Muito obrigado pela nossa amizade, muito obrigado pela mentoria, por todo esse trabalho que tu faz junto à marca YouPoint, junto ao Jungles Empreendedor, esse compartilhamento de conhecimento que tu tem. Sucesso a cada vez mais, porque isso é importante, tá? Boa sorte a gente deseja para quem não está preparado. E sucesso a gente deseja para quem se prepara. E você é um cara que está extremamente preparado. Eu tenho certeza que o sucesso vai ser enorme. Jungs, eu vou dizer assim que eu agradeço, né? Eu agradeço a Deus aí pela oportunidade de sermos amigos. Você é uma pessoa que motiva a gente. Eu admiro muito você por ser uma pessoa jovem, né? Eu posso dizer isso porque eu sou mais velho. Eu tenho a capacidade de dizer isso. Agora, Eu posso dizer isso. agora Você é um cara jovem que tem essa alma do empreendedorismo. Você é um cara incansável. Você é um cara que não vê distância, não vê chuva, não vê sol, não vê dificuldade, não cavalaria. vê cavalaria. Mas assim, sempre feliz, sempre contente. Criou uma empresa fantástica, trabalha com a sua equipe de uma forma extremamente leal e verdadeira, e eu não tenho absolutamente dúvida que você vai ter muito sucesso com a IoPoint, porque isso vem do seu coração. E o que move os empresários a dar certo é o coração. Porque quando o coração manda, não existe. A palavra de Deus em Coríntios diz que sem o amor vem do coração, a gente não conseguiria fazer nada. Eu não consigo mover as montanhas, eu não consigo fazer nada. E você é um cara que consegue colocar isso em tudo. Relacionamento, sempre foi uma pessoa. Eu não me esqueço do dia que nós nos conhecemos. Eu tinha dado uma palestra, desci do palco, e aí quando nós descemos, tava você e a sua equipe embaixo, falou assim: E os sócios? você vai almoçar conosco. Eu falei: quem é esse cara? Quem é? E você sabe que, desde então, assim, eu sempre tive muito essa imagem de você, assim, de ser uma pessoa resiliente, batalhadora, que não vê nada disso, e por isso vai dar certo. A história dos grandes empresários é escrita da mesma forma que você está escrevendo a sua vida e a sua carreira. Então, que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família. A gente sabe o quanto é importante a família na vida de um empreendedor, porque enquanto você está aqui, enquanto você está viajando, sua esposa, ela Os está sendo filhos. extremamente importante por cuidar dos seus filhos e cuidar da sua casa e cuidar de você.
Então, que Deus possa sempre abençoar sua família, sua casa, sua vida, todos os seus sócios e a sua empresa. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado mesmo, de coração. Grato por você vir a São Miguel do Oeste e compartilhar mais e mais conhecimento com nós. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, finalizando o nosso podcast, é Startup do Interior. É como ter um empreendedorismo e fazer uma empresa fora de grandes centros, fora de todo esse mercado tradicional, mostrando aí um pouquinho do dia a dia e mostrando que é possível fazer o empreendedorismo, que é a maior ferramenta aí de desenvolvimento social que existe no mundo. Muito obrigado e voltamos com os nossos podcasts semanais ou mensais aqui para compartilhar com vocês. Muito obrigado, pessoal.